O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Podem assentar-se por um instante. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado, também hoje, nós temos esta graça de acolher este grande dom de Deus, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, através de um dos métodos, um dos meios que Jesus utilizou para que a sua mensagem fosse muito clara para os seus discípulos e para as pessoas que ali vinham ao seu encontro, que é a parábola. Uma forma de ensinar através da realidade próxima do povo, para que a mensagem fosse bem assimilada e compreendida. E quando nós ouvimos essas parábolas de Jesus, apesar de terem sido contadas há tanto tempo, não são ensinamentos difíceis de se compreender. São muito fáceis, mas não basta a gente compreender intelectualmente, porque o desejo de Jesus, como ele também nos ensina em outra passagem de sua palavra, é que nós possamos ouvir, compreender e praticar esta palavra de Deus, para que ela possa realizar em nossa vida o seu fim, produzir frutos, e frutos bons. Este é o desejo de Deus a nós. Que todos os seus ensinamentos possam, através de uma compreensão e de uma vivência, produzir frutos bons para a nossa vida. E através de nossa vida, para a vida das pessoas. Assim como no domingo passado, esta parábola contada por Jesus não é difícil de compreender. Talvez hoje não seja tão fácil, porque nós temos as coisas muito em nossas mãos, né? Quando a gente fala de joio e de trigo, talvez a gente nem tenha à nossa mente a imagem de como é uma plantação de trigo, ou o que seja o joio, porque muitas vezes o trigo nós temos em forma de farinha, em forma de bolo, em forma de pão, mas nem sempre nós o temos em nossas mãos como aquela planta de onde saem aquelas sementes que vão se tornar na farinha para que o pão, o bolo, o alimento venha à nossa mesa. Mas se alguém aqui um dia já trabalhou com plantação, não é difícil da gente perceber a diferença entre a plantação e aquilo que muitas vezes é a erva daninha. Certa vez, quando eu ainda estava no seminário, no postulantado em Curitiba, a gente trabalhava, a gente produzia tudo, né? Como aqui no conventinho. A gente plantava toda a verdura, praticamente tudo que a gente se alimentava em questão de verdura e legumes, a gente tirava da nossa própria horta. Então, para que a gente pudesse ter bons alimentos, a gente precisava de cuidar. E quem não conhecia a realidade da plantação, apanhava bastante. Me lembro que certa feita, o padre que era responsável pela horta, pediu para nós, um dos nossos seminaristas, olha, vai lá na horta e raleia a cenoura, para que assim aquilo que realmente é cenoura possa crescer e produzir bem, porque se deixar aqueles matinhos lá, a cenoura não vai crescer tão bem.
E o mato que estava lá, na horta da cenoura, era muito parecida com a plantação da cenoura no início. E como aquele seminarista nunca tinha trabalhado com horta, ao invés de perguntar também como é que fazia, foi lá e fez. Aí ele arrancou cenoura, arrancou mato, arrancou tudo, né? É por isso que é compreensível a mensagem do Evangelho de hoje, quando alguns vão lá até o dono daquela plantação e percebem que tem joio junto, perguntam: olha, o Senhor quer que tire o joio para que fique somente o trigo? O dono fala: não, porque pode ser que ao arrancar o joio, você também arranque o trigo. Porque no início, o trigo e o joio são muito parecidos. Vai se perceber somente lá no final, na época da colheita. Então ele diz: não, deixa crescer um e o outro. Na hora da colheita, a gente colhe tudo e separa o que é joio e é trigo. Na nossa vida, isso também pode acontecer. Aqui na nossa comunidade, não estou dizendo que tenha, mas pode acontecer que tenha trigo e joio, pessoas boas e pessoas que não são tão boas. Nas nossas famílias também, pode acontecer que tenha trigo e joio entre nós, mesmo que pareça trigo, mas às vezes pode ser joio. Na sociedade, no mundo, nem se fale, né? Há muito trigo, mas também há muito joio. O que nós devemos fazer? É como aqueles discípulos que outra vez disseram para Jesus: o Senhor quer que a gente mande fogo sobre a terra? Há um tempo certo para cada coisa. E muitas vezes podemos nos surpreender, porque aquele que até parecia muito ser joio, pode se tornar um trigo. E aquele que tinha tudo para ser trigo, pode se tornar um joio. Por isso a importância de acolhermos o ensinamento e a mensagem de Deus. Um dia acontecerá a colheita, não sabemos como será, não sabemos a hora, mas há de acontecer um julgamento da nossa vida. E esta palavra não é para colocar medo na gente, mas esperança e compromisso. Ao ouvirmos uma palavra como esta, primeiramente somos convidados a louvar e agradecer a Deus porque Ele é bom, porque o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Como diz a palavra de Deus, tantas vezes Ele não age como mereceríamos pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas quer que transformemos o nosso coração para que aquilo que não esteja sendo bom se transforme em algo bom. E é por isso que nós, como cristãos, precisamos colocar em prática aquilo que tantas vezes pronunciamos pelas nossas orações, através dos nossos lábios. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Procurando imitar o coração e as virtudes deste divino coração, somos chamados a fazer com que o nosso coração seja sempre mais semelhante ao coração de Jesus. Esteja sempre mais em sintonia com o coração de Deus. Que tenhamos esta paciência com os irmãos, assim como Deus tem para conosco. Para que, quem sabe, talvez alguma semente que até pareça ser joio, no final seja um trigo.
e para não incorrer no erro e deixar com que a semente boa que Deus lançou no nosso coração seja algo ruim, seja algo mal para a nossa comunidade, para a nossa família, o que infelizmente pode acontecer. Não é porque nós estamos aqui na igreja que isso quer dizer que sejamos bons. Não. É aquilo que nós celebramos aqui na igreja, aquilo que nós rezamos aqui na igreja, aquilo que nós buscamos aqui na igreja, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, nos ajude a sermos pessoas boas. É por isso que nós celebramos a missa e depois vem a nossa missão. Não adianta a gente estar aqui rezando, cantando, erguendo os braços, respondendo, mas depois chega lá em casa, ser joio, não. É a gente buscar esta comunhão com Deus, buscar esta graça de Deus, buscar esta comunhão com Cristo, para que nós possamos ser trigos, para que nós possamos oferecer a nossa vida para o bem dos nossos irmãos. O trigo é isso. Ele é plantado e depois ele é triturado, ele é amassado para se tornar farinha, para ser produzido o pão, o bolo, o pão que depois também se torna sacramento da Eucaristia, o próprio Jesus como alimento e sustento para a nossa vida. É isso que nós devemos ser, como que trigos, fazer com que a nossa vida seja oferecida, fazer com que a nossa vida seja ofertada, para que isso seja algo de bom para a vida das pessoas, para a vida de nossos irmãos. Diante desta palavra, cabe-nos perguntar em nossa oração pessoal: o que tem sido a nossa vida? Uma semente boa? Uma semente de trigo? Para o bem, para a vida de nossos irmãos? Ou será que às vezes temos sido joio, fazendo mal para as pessoas? E nós também, como cristãos, temos uma missão de lançar sementes no coração e na vida das pessoas, ajudar as pessoas a viver bem, ajudar as pessoas a ser também boas, a ser também trigo e não joio. Esta é a nossa missão. Quais são os valores que nós estamos transmitindo para os nossos filhos, para a nossa família, para aqueles com os quais nos encontramos no nosso dia a dia, para a nossa comunidade, para as pastorais que nós pertencemos? Como diz a palavra no Evangelho de hoje, um dia nós seremos julgados. Isso não é para pôr medo, mas para lembrar da nossa vocação, do nosso chamado, de sermos boas sementes e de plantarmos boa semente no coração das pessoas. E um dia serão separados aqueles que fizeram bem, aqueles que fizeram mal, aqueles que ensinaram o bom caminho, aqueles que muitas vezes acabam tirando as pessoas do bom caminho. Olha só como a gente pode, infelizmente, ser joio pelos nossos comentários, pelos nossos ensinamentos, pelos nossos conselhos, pelas nossas orientações, pelas palavras que dirigimos aos outros. Quando alguém vem falar que está fazendo alguma coisa ruim, e a gente, não, pode continuar assim, não tem problema não. Deus compreende. Não, meu irmão, se você está vivendo assim,
Tente viver diferente. Não é este caminho que Deus quer para ti. Não foi para isso que Deus te colocou no mundo. Mas Deus te colocou no mundo para ser uma pessoa boa, para fazer o bem, para transmitir até que vivem menos pior do que a gente. Cuidemos. Cuidemos, meu. Por isso essa palavra não é para colocar medo, mas é para olhar para a nossa vida, para o nosso coração e pensar, né, sobre aquilo que é o sentido da nossa vida. Deus nos criou para sermos bons, para fazermos o bem, para vivermos os bons valores, andarmos no bom caminho e assim também instruir as pessoas para esta realidade. Coloquemos a mão na nossa consciência e no nosso coração. Como cristãos, como temos conduzido e orientado a vida das pessoas? Nós, como igreja, como sacerdotes, também nas nossas pastorais, mas você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, como temos orientado, como temos aconselhado a vida das pessoas? De maldade, o mundo já está muito cheio. O mundo precisa de coisa boa para mudar um pouco o parâmetro da situação que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Quanto rancor, quanto ódio, quanta maldade espalhada no mundo em que nós vivemos. Deus não quer isto. Deus quer que nós vivamos o amor, possamos transmitir o amor e espalhar o amor, viver o amor. Por isso nós pedimos, como nos ensina a segunda leitura que nós ouvimos hoje, que Deus nos conceda a graça do seu Espírito, porque até mesmo na nossa oração nem sempre sabemos pedir o que nos convém. Coloquemos a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus. Ele sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. E é por isso que é muito importante encontrarmos momentos de oração na nossa vida para nos colocarmos na presença do Senhor e deixarmos Ele falar ao nosso coração. Deixar Ele apontar quais são os joios que estão presentes em nossa vida e que precisam ser transformados em trigo, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu Espírito, pela sua sabedoria. É preciso ter um coração aberto, e não é fácil, porque na presença de Deus, a gente é capaz de perceber os sinais de treva, de erro, de maldade, que precisamos transformar em nossa vida. Hoje, uma palavra especial para os avós e para os idosos, que têm uma missão tão importante na vida, da comunidade, da família e da sociedade. Na Angola, quando eu morei lá, eu aprendi muito isso. Para alguns povos africanos, a presença do ancião é muito importante. Desde criança, jovens, adultos, muitos às vezes ficam aos pés do ancião, pedindo conselho, ouvindo a história de sua vida, porque ali tem muito a ensinar. São experiências vividas. Muitos já passaram pela vida, momentos de alegrias, de dificuldades, de sofrimentos, e por isso tantas vezes sabem aconselhar. Mas infelizmente estamos numa sociedade que tantas vezes desprezam os avós e os idosos. Não sei aqui como é, mas em muitos lugares por onde tenho passado é assim. Às vezes muitos filhos
muitos netos que se aproveitam do seu avô, do seu pai, mas que não amam. Às vezes deixam lá o pai, o avô esquecido num canto e acaba se favorecendo daquilo que eles podem oferecer materialmente para eles viverem, mas não são capazes de dar atenção, afeto, carinho. É muito triste tudo, mas é fruto de uma sociedade que descarta tudo. Enquanto serve para nós, beleza. Na hora que já não tem tanta utilidade como nós queremos, a gente despreza, deixa de lado. Muitos são os idosos que estão aí pelos cantos de tantas paróquias, cidades, mendigando atenção, afeto, carinho, esquecidos por seus filhos, por seus netos. Isso não é atitude de cristão. Um cristão verdadeiro, ele não despreza, ele valoriza cada pessoa em cada etapa de sua vida. Que Deus nos conceda essa graça de, como cristãos, estarmos no mundo, mas não vivermos com a mentalidade do mundo, que faz tudo descartável, inclusive muitas pessoas. Deus nos livre deste mal, mas que está sempre, cada vez mais presente em tantas famílias, comunidades e realidades que vivemos hoje. Que sejamos sempre frutos dessa semente do amor plantada na nossa vida e no nosso coração por Deus. Que vivamos e partilhemos verdadeiramente este amor.